Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 8 e nós vamos falar sobre associação de resistores. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre as simbologias nos circuitos elétricos, tá? A gente vai usar bastante agora os símbolos, né? Então é bom a gente dar uma analisada, tá bom? Bom, aqui o primeiro é o fio condutor, né? Então uma linha reta. Aqui o próximo símbolo seria de uma pilha, né? Eu coloquei ali no lado com tracinho maior um sinal positivo, tá? Só para vocês saberem que esse tracinho maior é sempre o lado positivo da pilha, tá bom? Mas geralmente nos símbolos não tem esse tracinho de mais não, tá? É só os dois tracinhos ali, um menor e um maior. Aqui o próximo item seria os interruptores, né? Quando ele está aberto, é aquele símbolo do A, né? E quando ele está fechado, aquela posição ali do B. O próximo símbolo seria os símbolos das resistências, né? Resistência fixa, tá bom? E no caso ali a gente tem dois símbolos, tá? Tanto faz, a gente pode usar os dois, né? Aqui no meu caso aqui eu vou usar mais o segundo ali, que é só o retângulo mesmo, tá bom? E aqui o próximo item seria uma lâmpada convencional, né? Então é aquele círculo com aquele X dentro, tá bom? Bom, esses são os símbolos que a gente vai usar aí nessa aula. Bom, agora eu queria falar com vocês sobre tipo de circuitos, né? Basicamente tem dois, né? Existe o circuito em série. Dá uma olhadinha naquela imagem. Você pode perceber que os elétrons ali, eles só têm um caminho para ele percorrer, né? Então ali ele sai ali daquela pilha, né? E ele passa ali pelo condutor, pelo fio, chega numa lâmpada, aí ele vai, sai pelo fio, passa pela outra lâmpada e depois ele retorna para a bateria, tá? Do jeito que está ali, se uma daquelas lâmpadas pararem de funcionar, né, quebrar, acontecer alguma coisa, a outra lâmpada também não liga, porque a lâmpada faz parte do circuito, tá bom? Então não tem outro caminho, só tem um caminho para os elétrons passar, que é inclusive dentro das lâmpadas, tá? Isso a gente chama de circuito em série, quando só tem um caminho para os elétrons passarem. Bom, agora o outro tipo de circuito que eu queria falar com vocês é o circuito em paralelo, né? Qual que é a diferença dele? A diferença dele é exatamente essa, né? Que os elétrons têm mais de um caminho para passar, tá bom? Vamos analisar aquela figura? Ó, o que está acontecendo ali, né? Mesma coisa, tá? Os elétrons saem ali da pilha, só que tá vendo aquele pontinho onde eu coloquei ali a seta? Quando chega naquele ponto, o elétron ele pode subir para ir para a lâmpada de cima ou ele pode ir para a direita, né, e ir para a primeira lâmpada, tá? Então ali ele tem duas escolhas, tem dois caminhos ali para ele seguir, né? Então nesse caso, quando tem mais de um caminho para os elétrons seguir, é o que a gente chama de circuito em paralelo, né? Por exemplo, se por acaso a lâmpada de baixo queimar, a lâmpada de cima ainda continua funcionando, porque os elétrons não precisam passar por dentro dela para chegar na de cima, né? Eles podem simplesmente seguir reto, tá? Então, esse caso é o circuito em paralelo, né? Ali do lado, sempre na direita também eu coloquei a simbologia do circuito, né? Então, tem ali a pilha, os condutores, né? E as duas lâmpadas. Bom, agora vamos falar sobre a associação de resistores, né? Vocês já tiveram uma aula, né, sobre resistores, sobre resistência, né? A única coisa que eu queria incrementar com essa aula, que é o seguinte, às vezes a gente não precisa ter um resistor certinho, tipo, eu preciso de um resistor de 10 ohms e eu não tenho esse resistor. Às vezes você não precisa usar só um, você pode usar, por exemplo, um de 8 com um de 2, que vai dar 10 do mesmo jeito, tá? Então é muito comum acontecer isso, né? Geralmente nos circuitos a gente não usa só um resistor, a gente usa vários resistores, beleza? Só que aí tem um detalhe também, né? Quando a gente coloca vários resistores, acontece que muda tudo, né, gente? Muda a resistência, muda a tensão, muda a corrente, tá? Então, isso daí que a gente vai dar uma olhada nessa aula agora. Bom, vamos falar primeiro, então, sobre a associação de resistores em série. Vamos analisar aquela figura? Ali naquela figura, eu tenho ali uma fonte, né, que só fala que a corrente dele é de 2 amperes, né? E eu tenho dois resistores ali em cima, tá? Eu tenho o resistor, o primeiro, né, o R1, que ele tem 4 ohms, e eu tenho um outro resistor de 2 ohms.
Vocês podem perceber que desse jeito que está esse desenho, né, a corrente elétrica, ela só tem um caminho para passar. Né? Por isso que a gente chama esse circuito de circuito em série. Ele tem que necessariamente passar por dentro de um resistor para chegar no outro resistor. Bom, e o que acontece com a resistência total desse circuito, né? Ela vai ser 4 ohms? Ela vai ser 2 ohms? Na realidade, nenhuma das duas, né? Como a corrente obrigatoriamente tem que passar pelos dois resistores, então eu tenho que somar esses dois resistores, tá? Então ali eu tenho um resistor de 4 ohms, outro de 2 ohms, então a resistência total, né, desse sisteminha aqui é 6 ohms. Ou seja, quando a gente liga um resistor em série, é só somar, tá, o valor das suas resistências. Ali eu fiz desenhei ali uma simbologia simplificada, né? No lugar de colocar aqueles dois resistores, eu coloquei só um resistor, né, com 6 ohms. Né? A gente costuma chamar isso de resistor equivalente também, tá bom? Ah, mas professor, para que isso? Por enquanto, vocês vão achar que não vai ajudar muito, tá? Mas em circuitos mais complexos, se você ficar trocando o desenho, fica muito mais fácil você realizar os cálculos, tá? Então é bom vocês saberem que a gente pode fazer isso, né? Se ali os dois resistores é a mesma coisa de ter um resistor de 6, então por que não, né, desenhar só um? Aí fica mais fácil para a gente entender, beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a corrente elétrica. Lembra que eu falei que só tem um caminho para passar no circuito em série? Se só tem um caminho, qualquer lugar que você medir a corrente elétrica vai dar o mesmo valor, tá? Tanto no primeiro resistor quanto no segundo resistor, qualquer lugar, né? Então, se a fonte tinha 2 ampere, né? Então vai passar 2 ampere para qualquer lugar, tá bom? Então, a corrente, ela se conserva, né? Não vai alterar nada os valores da corrente num circuito em série. Bom, agora a tensão, ela se divide. Como assim, né? O que acontece? A tensão, lembrando que a tensão é a diferença de potencial, certo? E essa diferença de potencial tem relação com o que ela está ligada. Ó, vamos analisar o primeiro resistor, o resistor R1. Ele está ligado no polo negativo da pilha. E ele está ligado no resistor 2, né? Então, essas são as duas, a entrada e a saída dele. Só que isso é diferente, né, do resistor 2, porque o resistor 2 está ligado à entrada no resistor 1. Ele não está ligado à entrada lá no polo negativo da pilha, né? Ele está ligado no resistor 1 e está ligado no polo positivo ali da pilha, tá? Então, como eles estão ligados em lugares diferentes, então o valor da tensão muda, beleza? Ah, e como que eu vou saber a tensão de cada um dos resistores? Gente, muito simples, né? É só usar a lei de Ohm, né? Que foi o tema que a gente viu na última aula, tá? Então, usa a lei de Ohm lá, só lembrando, né? Eu falava da palavra vir, né? Coloca ali o vir, olha o caso ali do primeiro resistor, né? A gente tem ali que a corrente, nos dois casos, né? A corrente vai ser 2 ampere, e aí eu só vou multiplicar ali pelo valor da resistência. O primeiro tem 4 ohms, então 2 vezes 4 vai dar 8, né? Então, ali no primeiro resistor, eu tenho uma tensão de 8 volts, tá? E no caso do segundo resistor, eu tenho uma tensão de 4 volts, né? O cálculo é o mesmo, só mudou ali o valor da resistência, tá bom? Então, quando a gente liga um resistor em série, a corrente não muda, mas a tensão muda. Então, às vezes a gente usa esse resistor exatamente para isso, né? Que a gente quer valores de tensão diferentes no nosso circuito, tá? Agora vamos ver um segundo caso, que são a associação de resistores em paralelo. Olha lá aquele desenho, né? Eu tenho uma fonte ali que ele fala que a tensão é 8 volts, né? E ele tem dois resistores. O primeiro de cima, o R1, tem 4 ohms e o de baixo tem 2 ohms, tá? Bom, nesse caso, vamos começar falando sobre a tensão. Vocês podem perceber que a tensão é a mesma nos dois casos. Por que é a mesma, né? Pode perceber ali, tanto o resistor R1 quanto o resistor R2, a entrada e a saída dele é na pilha, tá? Então, os dois estão ligados na entrada e na saída da pilha, né? Então, como eles estão ligados no mesmo lugar, a diferença de potencial é a mesma, né? Então, se a pilha ali é 8 volts, então a tensão ali naqueles resistores vão ser 8 volts também. E agora, sobre a corrente elétrica. Tá, a corrente elétrica, ela vai se dividir, né? Por que que ela vai se dividir? Vamos analisar ali a imagem? Gente, quando aquela corrente ali, ela tá subindo, ela chega ali no resistor 2,
Só que uma parte vai para o resistor 2 e uma parte sobe e vai para o resistor 1, tá? Então, ali ela acaba se dividindo, tá? E aí, como é que a gente sabe o valor da corrente em cada resistor? Mesma coisa, gente, só usar a lei de Ohm, né? A gente tem o valor da tensão, a gente tem o valor das resistências, então usa a lei de Ohm ali e a gente descobre o valor da corrente, tá? Coloquei ali de novo vir, né? Ali eu tenho que a tensão é 8. No primeiro caso, no resistor 1, né? A resistência é 4, né? Então, ali tinha 8 é igual a corrente vezes 4. Aí, eu só passei o 4 para o outro lado dividindo, né? Isolei a corrente, que é o que eu quero descobrir. Aí, ficou 8 dividido por 4, que dá 2, tá? Então, ali no primeiro resistor, a corrente é 2 amperes, né? O segundo é o mesmo processo, né? Só que o valor ali foi diferente. Por quê? Porque o resistor de baixo ele não tem o mesmo valor do de cima, né? E a resistência ali a corrente ali deu 4 amperes, né? Vamos pensar um pouquinho, né? O primeiro resistor, a corrente foi mais baixa, né? Foi inferior do que o segundo. Por quê? Porque a resistência era maior, né? Se a resistência é maior, a corrente vai diminuir, tá? Bom, e agora o último caso, né? E a resistência total desse circuito? A resistência total em paralelo dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Não é você somar os dois valores. Por quê? Porque agora, gente, a corrente, ela não passa toda pelos dois resistores, né? Algum passa por um e outro passa por outro, tá? Então, a gente tem que fazer um processo aí um pouquinho mais trabalhoso, né? A formulazinha diz assim, que o inverso da resistência total, né? 1 sobre RT, né? É o inverso, tá? Então, o inverso da resistência total é igual ao quê? Né? É igual, né? Você vai somando os inversos das resistências, tá? Então, a resistência 1, 2, 3, e assim vai, né? Independente de quantas resistências tem aí no seu circuito, tá? Vamos lá dar uma olhada no nosso caso? Olha o nosso caso ali, né? O inverso da resistência total é igual ao inverso do primeiro resistor. O primeiro resistor tinha 4 ohms, né? Então fica 1 sobre 4. E ali mais o inverso do segundo resistor, que era 2 ohms, né? Então fica 1 sobre 2. Lembrando aqui, né, como é que faz essa conta, os denominadores são diferentes, então a gente tem que fazer aquela famosa regra do MMC, né? MMC de 4 e 2 é fácil, porque eles são múltiplos, né? Então é só você pegar o maior, né? Então é 4 o MMC, certo? Aí aquela continha lá, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. E ali no segundo caso, né? 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. Bom, aí eu somei tudo aqui, agora, né, depois de fazer o MMC, a gente pode somar direto, né? Então, ficou aqui o quê? Ficou 3 quartos, tá? Tome muito cuidado com isso daqui. Tem muita gente que erra nessa parte. Por quê, né? Porque o pessoal coloca direto que a resistência total é igual a 3 quartos. Só que não é isso. Como assim não é isso, né? Lembra que é o inverso da resistência é igual a 3 quartos. Se eu quero saber o valor da resistência, então eu tenho que inverter também, tá? Aí é só inverter, né? Se tinha dado 3 quartos, aí vai dar 4 terços, tá bom? Então, esse é o valor, né, da resistência total em paralelo, beleza? É só lembrar isso, né? Que quando está em paralelo, o inverso da resistência é igual ao inverso da soma das resistências. Aqui eu fiz um outro desenho, né? Então, ali eu coloquei ali um resistor equivalente, né? Então, tirei aqueles dois que estavam em paralelo e coloquei o valor ali da resistência, né? Que é 4 terços. Agora, o último caso que eu queria falar com vocês é a associação mista de resistores, né? É muito comum cair algum problema, né? E eles pedem para você calcular a resistência total ali daquele circuito. E lá naquele circuito tem os dois casos, tem tanto em série quanto em paralelo, tá bom? Muda alguma coisa? Quando está misturado, a gente tem que fazer novas fórmulas, tem mais alguma coisa? Não, não muda nada, tá? Então, se você sabe fazer em série e em paralelo, você consegue fazer a mista tranquilo, tá? Eu acho que a maior dificuldade é que às vezes o pessoal acaba se confundindo, né? Tem muita conta para fazer. O que eu faço é assim, eu indico também para vocês fazerem. Resolve primeiro os que estão em série, porque em série é mais fácil, né, galera? Em série é só somar, tá? Vamos dar uma olhada nesse exemplo? Aí vocês vão ver como que eu resolveria esse caso. Bom, analisando aqui,
nós temos 3 resistores. Nós temos o resistor 1, que tem 2 ohms, nós temos o resistor 2, que também tem 2 ohms, e eles estão ligados em série, né? O 1 com o 2. Só que o 3, ele tem 4 ohms, ele está em paralelo com aqueles dois de cima, beleza? Bom, como que a gente começa a fazer? Eu falei para vocês, eu sempre faço os que estão em série primeiro, né? Então, ali os dois de cima estão em série, então é só somar, né? Série, facinho. 2 ohms com 2 ohms, 4 ohms, tá? Aí, tá vendo o desenho que eu fiz? Né? Eu fiz um outro desenho que foi simplificado, né? Eu peguei só, tirei aqueles dois, coloquei em só um resistor, fica mais fácil a gente entender, tá? Bom, agora a gente tem um resistor em cima de 4 ohms e um resistor embaixo de 4 ohms, só que eles estão em paralelo, né? Então, a gente tem que fazer aquela continha lá. Bom, o inverso da resistência total é igual ao inverso da soma dos resistores, né? Então, vamos lá pegar aqui e fazer o inverso deles, né? O que vai acontecer ali? Ali é legal porque perceba que o primeiro tem 4 ohms e o segundo também tem 4 ohms, né? Então, a soma ficou 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Como embaixo o denominador é igual, né? Então, fica bem facinho, que a gente pode somar direto, tá? Então, coloca o denominador 4 mesmo e aí só soma em cima, né? Não precisa fazer MMC. 1 mais 1, 2, beleza? Bom, então aqui também dá para a gente simplificar, né, gente? Como os dois são pares, né, o 2 e o 4, então eu só simplifiquei, tá? Dividi por 2, né, em cima e embaixo. Então, simplificando ali 2 quartos, fica meio, tá? Só que lembrando que meio é o inverso da resistência, né? Então, esse meio a gente tem que inverter ele também, né? Se a gente inverte esse meio, o 2 sobe, né? Aí fica 2 dividido por 1, que dá 2, né? Então, nesse caso, a resistência total é 2 ohms, tá bom? E aqui o último desenho que eu fiz, né, foi exatamente isso, né? Trocando todos esses 3 resistores pelo valor da resistência total, que é só 2 ohms, beleza? Bom, galera, essa foi a aula sobre a associação de resistores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!